caros internautas do nosso canal, o Repórter TV, canal este que transmite a partir do distrito de Chiúde, província de Cabo Delgado, este programa chamado Minha Opinião, a partir do Repórter TV. Todos vocês internautas são os nossos primeiros convidados, afinal de contas, vocês fazem parte deste nosso programa e deste nosso canal. O nosso tema de hoje, vamos falar sobre a valorização dos ideais dos nossos heróis nacionais. A falar dos heróis nacionais. Todos nós sabemos os nossos heróis nacionais quais são. Pretendemos ouvir a opinião dos nossos caros convidados, qual é a sua opinião em relação a esse grande tema, valorização dos ideais dos nossos heróis nacionais. Queria agradecer ao Repórter TV por nos criar esse espaço de interação com os internautas. Primeiro, por terem exigido o que podemos participar neste programa de opinião. Eu agradeço à Repórter TV e acho que com muito orgulho também desejo que as nossas contribuições ao longo dos debates que vão acontecer tenham uma grande validade para os nossos cidadãos. Porque este mês acontece em todo o território nacional, que se assinala a nível nacional o Dia dos Heróis Nacionais. Daí surge esta questão, que eu vou colocar aqui aos meus caros convidados, que quem são os nossos heróis nacionais? Começando mesmo do meu lado direito, estou a falar do senhor Lutze, gostaria de perceber de si, quem são os nossos heróis nacionais? De acordo com o dicionário jurídico da autoria de Maria Helena Diniz, o herói é uma figura arquetípica presente em quase todas as culturas, há um tempo projeção dos ideais e modelo de ações. Portanto, em poucas palavras, nós olhamos para o herói como uma projeção daqueles ideais nobres e ele constitui um modelo. Em direito militar, um herói é aquele que se distingue durante a guerra pela sua coragem. Na linguagem comum, um herói é aquele que suporta infortúnios ou sofrimentos para aliviar outras pessoas, arriscando a sua própria vida. Daqui nós depreendemos, em poucas palavras, que heróis são mulheres como todos nós, que, nascendo normais, com base em suas virtudes, seus talentos, suas fraquezas, inclusive insuficiências, eles se autossuperam e, quando se autossuperam, tornam-se pessoas invulgares. Em poucas palavras, um herói, para mim, é aquela pessoa que coloca os interesses da maioria, os interesses de toda a gente, acima dos seus interesses individuais, acima dos seus interesses pessoais. Sim, meu caro Santos Lídio, eu queria perceber, na opinião do nosso, a pessoa que se deu a falar, queria perceber, na sua opinião, quem são os nossos heróis nacionais? Quem são os heróis nacionais, quer dizer? Muito obrigado. Jovem, eu só talvez posso me surgir na percepção de Thomas More. Thomas More é um grande estudioso político que, segundo ele, um herói é um protótipo branco, humano, todo humano, que se refere como referência, que é visto como uma referência pela maioria da sociedade, não só na sociedade em que ele nasce, mas tem que ser visto como uma referência na maioria das sociedades. E esta referência tem que atuar como um modelo comportamental, um modelo de coragem e pela vida coletiva. E este modelo tem que se mostrar menos disposto à morte pela causa da maioria. E agora, o caso em concreto, a questão que o jovem coloca, e para cá em Moçambique concretamente, quem preenche este requisito alguém pode preencher este requisito, mas quem preenche este requisito aqui em Moçambique, que se mostra como modelo. Portanto, o conceito existe, tem que ser um modelo efetivamente que não tem que ser repetido para o outro, um modelo exemplar, em que qualquer só deve ser um modelo criado por ele, e não pode ser repetido para o outro. Então, quem preenche este requisito, neste caso, quem pode ser isso? Neste caso, é Eduardo Fernando. Ok. Na verdade, nós, caros telespectadores, estamos a falar de valorização dos ideais dos nossos
heróis nacionais. Estamos aqui a ouvir essas duas divergências de ideias, onde cada um defende da sua forma de percepção em relação à valorização, aliás, em relação à nossa primeira questão, que fala sobre quem são os nossos heróis nacionais, ou quais são, quem é a pessoa que pode ser considerada como um herói nacional. E a nossa questão que queremos mesmo perceber, quais são os sinais visíveis que o indivíduo pode ser considerado herói nacional no nosso país em concreto? Pode ser considerado herói, sobretudo quando tem um dos sinais que é nunca se contentar com as suas próprias limitações. Quer dizer, o herói tem que ser aquela pessoa que se auto-supera, aquela pessoa que tem autoconfiança e procura fazer boas obras, faz coisas muito boas para transcender o espaço onde vive e para ser uma referência, ser um modelo, como dizia o meu colega, ser uma fonte de inspiração. E isto exige muito trabalho da parte da pessoa que procura ser herói. É preciso também muito sacrifício, muita disciplina e muita paciência. Alguém para chegar a ser considerado herói tem que enfrentar os seus defeitos e pontos fracos, não como fatalidades, mas sim como um ponto de partida para realizar os seus sonhos, para trabalhar em prol não só de si, da sua família, mas também em prol do distrito, da província de Cabo Delgado, das outras províncias de Moçambique e da nação. Na minha opinião, como eu dizia a primeira, como você apresento, que um herói tem que ser um protótipo, um modelo, uma referência. Agora, na minha opinião, um herói tem que ter uma personalidade que, pelos seus feitos, suas obras, deve construir a sua heroicidade em todos os domínios. Deve estar, é aquele que está disponível, disposto, estar na dianteira de tudo aquilo que acontece e os outros seguem como modelo. Então, deve ser aquele que tem capacidade de construir, como eu estava a dizer, a sua heroicidade, mas fundamentalmente, no nosso caso em concreto, é que está em condição de fortalecer a unidade nacional. E muito mais, tem que ser uma figura capaz de construir a nação moçambicana dentro das suas capacidades, sem que ele traga repetições de modelos de outros. Este que é um herói. Não pode estar a construir a sociedade, a nação moçambicana, nos modelos repetidos já que foram usados pelos outros. Então, este deve ser visto como herói. E quem deve valorizar os heróis nacionais? Quem deve valorizar, na vossa opinião? Quem deve valorizar? Se nós estamos a falar dos heróis nacionais, que cada um deve fazer uma coisa que é diferente do outro. Então, nesse todo processo de valorização dos heróis nacionais, queria perceber quem pode valorizar os ideais dos heróis nacionais, no caso concreto do nosso país. Eu diria que todos e cada um de nós tem que valorizar os heróis nacionais. Esta é tarefa, é um dever e uma obrigação de todos e cada um de nós. Porque, muito bem, estamos a dizer que os heróis são os nossos modelos, são aquelas figuras arquetípicas, aqueles protótipos, aqueles modelos, aquelas pessoas que são fonte de referência, que são fonte de inspiração a fazermos coisas boas em várias frentes da nossa vida social, econômica e cultural em Moçambique. E na sua opinião? Esta resposta vai parecer que nós tivemos alguma confidência. Okay. E quem pode, de fato, efetivamente valorizar os nossos heróis somos todos nós. Okay. Não há nenhum isento de não valorizar isso. Por que nós temos a obrigação de valorizar? Porque os heróis significa os sentimentos de todos nós. Então, todos nós temos a obrigação de valorizar os nossos heróis. Nessa valorização toda dos nossos heróis nacionais, de que forma devem ser valorizados esses heróis nacionais? Bom, eu penso que de forma muito concreta nós temos que, sobretudo, exortar aos jovens
para que olhem a história de Moçambique como uma história que eles cobrem. Por isso, os jovens, sobretudo, têm que saber de onde é que viemos, qual é o nosso passado, têm que saber onde é que estamos, o nosso presente no qual vivemos, e têm que estar a projetar aquilo que tem que acontecer num futuro breve. Por exemplo, hoje em dia, um dos desafios que se coloca à juventude é o ter orgulho de ser moçambicano. Nós temos que ter autoestima, temos que gostar de ser moçambicanos, porque quando estamos nos outros países, nós somos tratados como estrangeiros. Então não é alguém que pode valorizar as nossas referências, que são os heróis, se não formos nós próprios. Nós temos que assumir este papel em primeira mão. Nós temos que assumir essa tarefa como responsabilidade de todos e cada um. E que ponto valorizar os nossos heróis, na sua maneira de perceber? Bom, olhando a juventude, como nós estamos aqui, somos jovens e queremos perceber de você, da sua ideia em relação a essa maneira de valorização dos nossos heróis nacionais. Sim, a minha opinião sobre como podemos valorizar os heróis, tratando-se de figuras que já não estão no nosso presente, os heróis, bem, alguns deles estão vivos entre nós. Só que, efetivamente, aquelas obras que eles realizaram, que eles atribuem a categoria de herói, não são as obras de hoje. Então, os jovens de hoje não viveram aquele passado. Então, precisamos de construir essas obras para podermos provar a esses jovens que esta obra é que atribui ao estatuto de categoria, ao estatuto de herói àquela figura. Neste caso em concreto, nós podemos, como nação, promover certos eventos ou criarmos certas instituições onde os jovens podem ter acesso às obras que foram realizadas por aquelas figuras. Podemos construir bibliotecas, onde podemos apetechar em obras ou em livros escritos sobre aquelas figuras. Podemos construir museus, onde podemos expor as fotografias daqueles heróis, onde pudermos até em algum momento colocar algumas ações materiais que foram protagonizadas por aqueles heróis, e os jovens passarão naquele momento a visitar, e na medida em que estão a visitar, vão se inspirar de uma forma direta sobre que tipo de comportamento devem seguir positivo daqueles heróis. Então, na minha opinião, nós devíamos fazer um trabalho imenso sobre como construir alguns monumentos, construir bibliotecas e apetecharmos a nível de todo Moçambique. Para dizer que a questão de construção de monumentos faz parte da valorização dos heróis? Faz, sim senhor, faz parte. E eu queria perceber mesmo, como está a falar de construção de monumentos, como é que podemos preservar a história do nosso país? Saber, ouvir de vós que Moçambique é feito de uma história. Então, como é que essa história deve ser valorizada, deve ser preservada? Não, a história, no entanto, como história, ela só tem que ser preservada se esta história, em primeiro plano, ser escrita. Ela tem que ser escrita. Porque se não escrevermos a história, esses nossos heróis que têm este testemunho, daqui a 5, a 10, 20 anos, podem não existir entre nós. Então, se não escrevermos, não teremos como documentar. Não vamos ter como preservar. E ela pode desaparecer definitivamente. Então, uma das formas, uma das teias nós temos que apostar para preservar a nossa história é, primeiro, identificarmos as obras que foram realizadas por esses heróis e recolhermos, escrevermos e documentarmos. E daí teremos a história preservada para muito tempo. É daí que eu insisto na questão de construção de bibliotecas, de construção de monumentos. O monumento também é uma forma de escrever a história. De imortalizar as obras dos heróis. Daqueles que fizeram a nossa história. E na sua opinião, em relação a essa questão de como é que podemos preservar a nossa história, partindo do princípio dos heróis nacionais? Na República de Moçambique já temos algumas iniciativas neste sentido. Por exemplo, temos o Centro de Preservação da Memória dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional, onde se faz o registro da vida e obra de todos aqueles que foram os nossos heróis durante
os 10 anos de luta. Eu acredito que esta iniciativa pode e tem que ser alargada a vários âmbitos. Por exemplo, temos os combatentes de defesa da soberania, que também participaram no processo da Guerra Civil. É necessário que a história deles, a vida e a obra deles seja documentada. Como dizia o meu colega, é necessário que essa história seja escrita, porque só assim é que o testemunho vai ficar para as atuais e futuras gerações. Mas nós estamos a ponto de sair do nosso primeiro intervalo, nesse nosso programa Minha Opinião. Mas antes de primeiro irmos ao intervalo, ao chamado do intervalo, vou pedir para os meus caros convidados para poder mesmo dar uma nota introdutória dessa questão, e depois vamos voltar a falar mais a fundo na nossa segunda parte do programa. Eu gostaria de perceber quais são os ideais ou ensinamentos dos heróis nacionais que devem ser seguidos. Eu acredito que não tudo que os nossos heróis nacionais fizeram, nós temos que nos inspirar, nós jovens. Mas tem aquilo que é mais importante, que nós jovens precisamos nos inspirar para fazer nova geração nossa. Aliás, construir nova história que segue a nossa geração. Um dos ideais, eu penso que é necessário que os jovens assumam que estamos a construir um Estado moçambicano onde é necessária a participação de todos, independentemente da nossa etnia, da nossa raça, da nossa região de origem, as nossas opções político-partidárias. Portanto, os jovens têm que cultivar este aspecto de dialogar unidos na diversidade. Não podemos ter medo de lidar com as diferenças, porque se todos pensássemos da mesma maneira, Moçambique seria um Estado em caos. É necessário também que os jovens cultivem em si o espírito de unidade nacional. Este país é de todos nós, este país tem que ser uno e indivisível. E nós temos que defender a soberania deste país. Igualmente, os jovens têm o papel de preservar a paz. Porque se nós não tivermos a paz, há alguns dos ideais que os jovens têm que cultivar. Ok? Na sua opinião mesmo, para chamarmos de intervalo. Sim, na minha opinião, subscrevo efetivamente com a opinião do meu colega, um dos ideais que os jovens devem ainda se comprometerem aos heróis é a unidade nacional. Este é um dos ideais primordial que o Dr. Chamambrá deixou-nos, que não podemos desprezar a qualquer momento. E, fundamentalmente, amar a paz. Garantir a manutenção da paz, e porque esses dois ideais andam em paralelo. A unidade nacional, a paz. E por que não a independência? Que é um grande ganho. Meus caros internautas, chegamos à reta final da nossa primeira parte do programa de Minha Opinião. Prometemos voltar já nos calores. Não fique aí descontraído, nós voltamos já mesmo para poder dar continuidade a este nosso tema, que é a valorização dos ideais dos nossos heróis nacionais. Nós somos o encontro das artes e cultura. Caro telespectador, tem uma festa, é recém-casado, quer passar lua de mel, está de viagem, não vê onde dormir, pretende realizar uma conferência, seminário e workshop em Churi? Eis aqui a solução. Pensão no Faro. Prestamos os seguintes serviços: restauração, acomodação com quartos climatizados e uma sala de eventos. Venha deliciar da nossa grande hospitalidade na Vila Municipal de Churi. Contatos 84 39 23 191 e 87 82 09 722. Pensão no Faro. Sossego e tranquilidade. Sejam bem-vindos, caro internauta. Estamos de volta a este nosso programa Minha Opinião, aqui na Repórter TV, onde nós temos como tema valorização
dos ideais dos nossos heróis nacionais. Tema este que acontece num mês onde, a nível nacional, se assinala o Dia dos nossos heróis nacionais. Por sinal, nós, como Repórter TV, tivemos essa ideia de chamar estes nossos dois convidados para poder vir aqui debater à volta da valorização dos nossos heróis nacionais. Sim, na nossa primeira parte do nosso programa, falávamos um pouco à volta de quais são os ideais ou ensinamentos dos heróis nacionais que devem ser seguidos. Então, eu gostaria de só uma parte introdutória à volta desse assunto. Eu gostaria que vocês entrassem mesmo de uma forma introdutória em 30 segundos cada um, só para poder falar à volta desses, quais são os ideais ou ensinamentos dos heróis nacionais que devem ser seguidos. A necessidade permanente de defesa da soberania da nossa pátria, a necessidade de consolidarmos a unidade nacional e construirmos a paz através do diálogo franco, honesto, sincero, sem preconceitos, com todas as forças vivas da sociedade de Moçambique. E também a necessidade de estarmos empenhados a lutar contra a pobreza, com vista à construção do bem-estar social, político, econômico e cultural do nosso país, ou seja, a nossa independência econômica. Se vai mesmo para o senhor, gostaria de receber em poucas palavras a volta dessa questão que nos levou ao intervalo. Sim, em poucas palavras, aquilo que os nossos jovens devem seguir como ideais dos nossos heróis, primeiro, eles devem continuar no cumprimento daquilo que foi o propósito que levou os nossos heróis a tombar sobre esta terra, por esta pátria, que é a unidade nacional, que é a independência nacional. Eles devem preservar esses bens como grandes valores adquiridos, mas não só. Esses bens são bens que naquele momento obrigavam aqueles heróis a resolver, porque eram crises, eram bens que eram necessários naquele período. Hoje, os jovens de hoje não vão estar a insistir em falar da independência. A independência já está adquirida. Então, os jovens devem dar continuidade a este propósito, construindo a nação através da produção da comida, resolvendo os problemas do dia, como, por exemplo, empenhando-se na erradicação do analfabetismo, no combate à corrupção, mas eles sempre devem se inspirar nos ideais de nossos heróis. Okay. Obrigado mesmo por termos introduzido esse assunto, porque tínhamos deixado um pouco. E agora eu gostaria de perceber que dinamismo os jovens podem trazer quando lembra dos Mondlanes, Samoras, entre outros nacionalistas que lutaram bastante para que Moçambique tivesse a independência, Moçambique fosse este Moçambique que temos hoje. Que dinamismo os jovens devem trazer? Eu penso que os jovens, ao olharem para as figuras como o presidente Eduardo Mondlane, o presidente Samora Machel e mais outros tantos heróis cuja lista eu não esgotaria cá. Eles, ao olharem para estas referências, têm que com elas se identificar, têm que tirar deles lições e ilações dos sacrifícios indescritíveis que elas consentiram, com coragem, bravura, valentia e abnegação, na luta pela libertação deste país, conquista da independência nacional, edificação da nossa nação, defesa da nossa soberania, da integridade territorial e o empenho no combate à pobreza para construirmos o bem-estar e a prosperidade de Moçambique. Portanto, nós, os jovens, sobretudo, têm que olhar no passado, olhar para essas figuras como um ponto de partida, como alavancas basilares. Têm que olhar para elas como aquela base da qual eles têm que se inspirar para fazerem melhores coisas, sobretudo nas frentes sociais, políticas, econômicas e culturais do nosso país. Ok. A mesma questão, eu gostaria de saber qual é o dinamismo os jovens podem trazer quando lembram
dos Samora, dos Mondlane, nós percebemos que Samora e Mondlane são figuras incontornáveis da nossa moçambicanidade. Então, na sua maneira de perceber, como é que o jovem pode criar um dinamismo quando lembra desses nossos heróis nacionais? Bem, os jovens devem efetivamente inspirar-se dos heróis, desses heróis, do Eduardo Chamondlane e do presidente Samuel Mendes Machel, fundamentalmente apenas se inspirando em eles e não buscando aquele pensamento daqueles para hoje, porque aqueles pensamentos só serviram naquele período, eles serviram para resolver as crises daquele período. E hoje as crises de hoje são diferentes. No tempo em que existiam esses heróis, a crise era qual? Era o colonialismo, era a exploração do homem pelo homem. Então, nesse sentido surgiram os ideais de se resolver a crise do colonialismo. Agora, resolver-se a crise do colonialismo, mas a missão ainda não está cumprida. Então, falta agora resolver as outras crises de hoje, que é o caso da fome, a falta de hospitais, a falta de energia para populações que estão nas zonas recônditas, a falta de medicamentos, a corrupção, como eu estava dizendo logo a primeira. Essas são as crises de hoje. Então, os jovens devem se inspirar nos ideais e dos nossos heróis, casos em concretos, do Eduardo Chamondlane, do Samuel Mendes Machel, para resolver efetivamente os problemas de hoje, de uma forma honesta e de uma forma íntegra, sem que eles procurem trazer de novo os problemas que já foram resolvidos por eles. Apenas eles devem se inspirar o bom exemplo, mas o que devem fazer é efetivamente buscar o bom exemplo desses hoje para resolver os problemas de hoje. Ok. Queria saber mesmo, será que a juventude consegue seguir os ideais dos nossos heróis? Em que momento da nossa vida eles conseguem seguir esses ideais? Senhor José. Bom, eu não tenho dúvidas que os jovens têm seguido os ideais dos nossos heróis. Um exemplo concreto é a forma como os jovens se empenham, por exemplo, cá em Chiure, a acudir às necessidades dos deslocados. Foram cortar bambus, ajudaram a construir a casa dos nossos irmãos deslocados cá em Chiure. Igualmente, neste momento, os jovens irmanados no distrito de Chiure estão empenhados de forma muito unida e coesa a combater a Covid-19, a combater a malária, a combater as doenças de origem hídrica, com maior enfoque da cólera. Portanto, estas são coisas concretas que estão a acontecer. E os jovens têm que continuar a dar o seu melhor. Nós, quando olhamos para os jovens, vemos neles muita criatividade. Há muitos jovens que são músicos, há jovens que são comerciantes, há jovens que são camponeses. Existis também vós jovens que estás a fazer esse programa Repórter RTV, uma iniciativa que é preciso acarinhar, que é preciso valorizar. Então é com base nesses exemplos concretos que estão aqui a acontecer e com base em outros exemplos que tem que existir, que os jovens vão continuar a manter os ideais dos nossos heróis, fazendo uma coisa concreta na sua vida para ajudar a resolver os problemas de Chiure, de Cabo Delgado e de Moçambique. Quem deve exaltar a história dos nossos heróis? Todos, é uma provocação. Quem deve exaltar? Todos e cada um de nós, apenas isso. Ok, na sua opinião, quem deve exaltar a história dos nossos heróis? Todos nós podemos exaltar a história dos nossos heróis. Ok. Todos nós? Todos nós podemos exaltar, porque nós somos resultado da nossa história. Aliás, exaltar a história dos nossos heróis é exaltar a nossa história. Ok. Em que momento da vida podemos usar os ensinamentos dos nossos heróis para que criemos um Moçambique melhor? Eu diria que tem que ser em todos os momentos da nossa vida. No fundo, eu acredito que o jovem, quando está a fazer qualquer coisa que seja útil à sociedade, que seja útil à família, ele tem que fazer com todo o cuidado, com todo o respeito, com toda a autoestima, com todo o empenho, toda a dedicação, para que essas coisas que ele faz
sejam vistas como coisas boas. Portanto, os jovens têm que procurar fazer o bem e não atuarem em fazer eco de coisas más que se fazem. Como é o caso, por exemplo, agora, a manipulação de alguns jovens para irem engrossar as fileiras dos terroristas na região norte de Cabo Delgado. Os jovens têm que ganhar dinheiro de uma outra forma, têm que ganhar dinheiro a partir do seu próprio trabalho. Não importa que trabalho façam, não é possível todos caberem nos gabinetes. Lá onde a pessoa está a fazer, cada coisa que está a fazer, como vocês estão a fazer aqui, este programa Repórter TV. Os jovens, quando trabalham na machamba, quando eles estão a trabalhar nos mercados, quando estão a trabalhar nas oficinas como mecânicos, serralheiros, como carpinteiros, eles têm que fazer cada coisa muitíssimo bem. Muitíssimo bem mesmo. É disso que nós queremos mesmo ouvir as opiniões desses nossos caros convidados. Na sua opinião mesmo, em que momento da vida podemos usar os ensinamentos dos nossos heróis nacionais? Os ensinamentos dos nossos heróis nacionais, nós temos que usar em todos os momentos da nossa vida, em todos os dias da nossa vida. Se bem que se lembra, os princípios que norteavam esses heróis, até hoje, atualmente prevalecem esses princípios. Os nossos heróis sempre preconizavam pelo sentimento patriótico, preconizavam pela uma visão profunda da vida coletiva. E ainda mais preconizavam elegiam a política como um dos instrumentos que poderiam utilizar para a construção de um bem-estar da sociedade em que ele vivia. E hoje esses todos os princípios continuam norteando os jovens de hoje. Temos lá os jovens, como estava dizendo meu colega, vocês são exemplo disto, estão aqui agora a promover um programa de grande interesse para a sua comunidade, em que vocês estão a dar conselho à humanidade toda ela, porque esta informação não termina aqui, que afinal de contas, em Moçambique também existem heróis que deram o seu máximo para a construção daquela nação. Então, são desses leis que devem ser reaproveitadas cada vez mais para construirmos essa sociedade. Será que Moçambique tem a capacidade de produzir novos heróis nacionais? Deixando aqueles de 1970, deixando aqueles de 1960. Será que Moçambique tem a capacidade de produzir novos heróis, na sua opinião? Sim. Olhando essa nova dinâmica dos jovens. Sim, Moçambique pode produzir novos heróis. Pode produzir novos heróis, porque ainda temos muita frente para o trabalho. Okay. Os heróis como que aparecem? Os heróis aparecem diante de uma crise. Okay. Os heróis não saem no gabinete. Os heróis não saem num restaurante. Os heróis aparecem mediante uma crise. E essas crises é que criam oportunidade para poderem aparecer os heróis. Nós temos crise agora. Estamos numa situação mais crítica. É como eu estava dizendo logo no primeiro intervalo. Que esses heróis que estamos agora a exaltar hoje, que estamos aqui a refletir, surgiram como resultado de uma crise, que era o colonialismo. É aqui onde surge o Eduardo Chomondolá para resolver o problema de uma crise que deixava a humanidade toda ela desesperada. Então nós temos aqui esta crise da Covid-19, esta é uma crise também. Temos a corrupção, temos a pobreza, temos a fome. Então, basta alguém se entregar a dirigir esta frente, esta luta com toda entrega, ele pode vir se identificar, pode vir a aparecer como herói. Para dizer que depende de cada um, a maneira como faz o trabalho, para ser considerado... E como vai se entregar no trabalho. No trabalho. Sim, sim. Ok. É possível que o jovem de hoje, amanhã, seja o nosso herói nacional. Imagine só, jovem, se de repente, nós estamos aqui preocupados, todos estamos amascarados. Se alguém aqui em Moçambique, entre nós, apareça a inventar uma vacina que vai eliminar por completo a Covid-19. A Covid-19. Este é humanitariamente, fica identificado como herói, na área científica. Ok. Nós estamos agora com uma situação de refugiados, que temos ali em Marupa. Se alguém, um dos jovens de Churi, apareça a inventar uma energia local, só para acomodar aquela opção de Marupa. Sem que precise desta energia que está. Ele já errou na área científica. Okay. Se um dos jovens entregasse agora ele a região norte, dizer, olha, eu vou resolver o problema do terrorismo, entrega-se seriamente e combate aqueles lá, termina aquele problema, definitivamente, já é um herói. Para dizer que nós como jovens, caro internauta, nós como jovens, temos que nos entregar corpo e alma para salvar a nossa nação, em todas as vertentes, seja na fome, seja na guerra, seja na Covid-19, isso tudo. Se nós enfrentarmos todas as batalhas, na verdade, daqui a 2, 3, 5 anos, podemos ter novos heróis. De uma forma resumida, aquilo que os meus caros convidados aqui deram
como a sua opinião à volta de como é que nós, moçambicanos, daqui para frente podemos produzir novos heróis. Então, o convite já está lançado. Todos vocês são pessoas que podem se tornar heróis no dia de amanhã. Sim, mesmo o nosso programa já está aí na reta final, porque nós, como Repórter TV, temos um tempo muito mínimo de interação aqui no nosso espaço de conversa, de debate, aqui no programa Minha Opinião. Eu gostaria que cada um desse a sua última palavra, em forma de fecho, em relação ao nosso tema de hoje, que falamos sobre a valorização dos nossos heróis nacionais. Começando com o senhor José. Caros jovens, minhas compatriotas e meus compatriotas, de forma muito particular, quero me dirigir a todos os jovens que são meus coetâneos, para que, onde estejamos, valorizemos e preservemos a memória coletiva dos nossos heróis. Os heróis de ontem e os heróis de hoje, porque eles são um farol que ilumina a nossa caminhada rumo à construção do progresso, bem-estar material e espiritual do povo moçambicano. Obrigado. Sim, senhor Santos David, eu queria ouvir de si quais são as últimas palavras. Sim, com minhas últimas palavras, efetivamente dizer que temos esta obrigação de valorizar os nossos heróis, porque os heróis significam o nosso passado, exprimem o nosso sentimento passado, exprimem o nosso sentimento presente, também exprimem o futuro. Eles significam o nosso estar. Os heróis devem ser valorizados como o resultado da nossa história. E eles que são a nossa história, são o brilho da nossa história. Sem eles, nós não existiríamos. Então, significa, temos que exaltar suas obras, temos que condecorar aqueles que se destacaram muito para a construção desta nação. E temos que também exaltar, ou digamos, valorizar o legado dos nossos heróis. Muito obrigado. Obrigado nós por ter aceito mesmo o nosso convite e vir aqui debater esse grande tema mesmo, que é muito difícil. Obrigado mesmo do fundo do coração. E caro telespectador internauta que estava conectado ao nosso canal, chegamos à reta final do nosso programa Minha Opinião. Prometemos voltar na próxima semana com mais um tema interessante. Eu acredito que vocês estão conectados, acompanham aquilo o que nós fazemos aqui no nosso canal Repórter TV a partir de Chure. Nós também estamos a querer revolucionar a nossa sociedade a partir daqueles nossos conteúdos que produzimos, os nossos conteúdos informativos. Também queremos contribuir de uma forma efusiva para que nosso Moçambique, nosso distrito, seja uma das referências a nível do mundo. Muito obrigado, até a próxima.